como foi a origem da nossa espécie humana sobre a Terra, que influência isso teve do código genético. O Prêmio Nobel de Medicina de 2022 foi para Svante Paabo, um biólogo sueco que decifrou o código genético do homem de Neandertal e nos trouxe muitas ideias e compreensão sobre como a evolução do ser humano chegou desde a pré-história até hoje. Vamos entender como se deu esse processo e o que isso tem a ver com a neurociência. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos em Conexão Neural. O Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia é distribuído desde 1901, já há mais de um século. E ele surgiu por iniciativa desse empresário e químico Alfred Nobel, sueco, que deixou como testamento uma grande quantia em dinheiro para que ela servisse os seus rendimentos para dar um prêmio todos os anos a quem mais se destacasse em diferentes áreas. As áreas que o Alfred Nobel deixou recomendadas foram a paz, a literatura e as ciências, química, física e a medicina ou fisiologia. Então muita gente não entende porque às vezes o Prêmio Nobel de Medicina não vai para a descoberta de nenhuma doença, mas para a compreensão de algum processo. É por causa disso, porque ele é medicina ou fisiologia, quer dizer, sobre a compreensão como a vida funciona, a própria biologia. E algum tempo depois foi criado, por iniciativa não do Alfred Nobel, o Prêmio de Economia em sua memória. E aí se chama Prêmio Nobel de Economia por aproximação. Mas as áreas iniciais foram aquelas. Então todos os anos é oferecido um prêmio para quem mais se destaca na área da medicina ou da compreensão da biologia. E nesse ano de 2022, o prêmio foi para Svante Paabo, de 67 anos, biólogo sueco, mas que trabalha no Max Planck Institute, na Alemanha, em Leipzig. E qual foi o grande feito científico do Svante Paabo? Foi, ao longo de décadas, estudar o código genético dos hominídeos, isso quer dizer das espécies, seres humanos, mas que antecederam o Homo sapiens, nossos antecessores na conquista do globo terrestre enquanto espécie. Então, as duas principais façanhas científicas, a gente pode falar assim, do Svante Paabo foram o sequenciamento genético do homem de Neandertal e também a descoberta de um hominídeo que até então não era conhecido, que é o homem denisovano, ou homem de Denisova. Só para a gente ter uma ideia, o homem de Neandertal era habitante do continente europeu, isso por volta de 70 mil anos atrás. E o homem de Denisova predominava já mais para o continente asiático. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, essa que domina o planeta até hoje, ela veio migrando da África e chegou a conviver, sim, com o homem de Neandertal. E muitos desses conhecimentos sobre por que o Homo sapiens se tornou tão dominante no globo, é a nossa espécie, e como ele até mesmo testemunhou a extinção do homem de Neandertal, estão em obras muito importantes, como, por exemplo, o livro best-seller Sapiens, do historiador israelense Yuval Harari. A gente recomenda bastante a leitura desse livro e eu vou deixar a indicação aqui na descrição desse vídeo. Mas o importante é a gente saber que o Homo sapiens não só conviveu com o homem de Neandertal, como também chegaram a misturar, a intercambiar os seus genes. E boa parte da pesquisa do Svante Paabo, que é o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 2022, nos ajudou a entender esses conceitos. Então, o Homo sapiens veio migrando da África, chegou à Europa e à Ásia, chegou a conviver com outras espécies de hominídeos e tornou-se predominante, tanto é que a gente está espalhado por todas as superfícies do globo terrestre.
E aí a gente começa a perceber uma interligação dos estudos genéticos dos Svante Pääbo com a própria teoria da evolução de Charles Darwin, que fez viagens ao redor do globo, sobretudo a sua célebre viagem no navio Beagle, de 1832 a 1836, e começou a elaborar a teoria da evolução, concretizada numa obra fantástica científica chamada A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Então Darwin estudou a fauna, inclusive no Brasil, a fauna e a flora, na Patagônia Argentina, atravessou o estreito, o canal de Beagle, lá na Terra do Fogo, na Argentina, chegou até as Ilhas Galápagos, estudou as aves nas Ilhas Galápagos, que diferiam de ilha para ilha, estudou a tartaruga gigante das Ilhas Galápagos. Isso colaborou muito para que ele elaborasse a sua teoria da evolução, que foi de encontro a muitos conhecimentos solidificados na época, como, por exemplo, os ensinamentos que eram defendidos de maneira muito arraigada pela Igreja, de que a vida, na verdade, tinha sido uma criação, a teoria do criacionismo. E, felizmente, a própria Igreja tem dado lições para a gente recentemente de como é possível combinar, sim, a fé, a ciência, o conhecimento, dando a entender que todo conhecimento pode ser contextualizado. Mas, enfim, Darwin elaborou essa teoria, esse conhecimento de que as espécies vão mudando e se adaptando aos novos ambientes. E isso passa a ser a adaptação uma vantagem evolutiva fantástica, porque quanto mais adaptada uma espécie estiver ao ambiente, maior a sua chance de sobrevivência e de passar para frente, por meio da reprodução, os seus próprios genes. Então daí ele explicou o aparecimento de novas espécies e também como as espécies vão se sucedendo ao longo das dezenas de milhares de anos. Ora, isso foi Charles Darwin no século XIX. E toda essa conversa, todo esse conhecimento dialoga com o assunto que foi premiado no Nobel de 2022. Porque, na verdade, o Svante Pääbo, que é o vencedor do Nobel de 22, ele constituiu um novo campo da ciência. Então perceba o quanto que isso é um mérito, o quanto que isso é um grande feito. O trabalho dele de décadas resultou em um novo campo chamado paleogenética ou paleogenômica, porque ele estuda a genética de fósseis, a genética de seres antigos. Então a gente conhece da paleontologia ou da arqueologia, isso é o estudo de fósseis, de objetos antigos que vão revelando para a gente o passado. E a genialidade, o brilhantismo, o esforço do Svante Pääbo foi justamente nesse sentido, de trazer o conhecimento da genética, misturando com a paleontologia e com a teoria da evolução, e nos trazendo uma compreensão muito importante de como é que o ser humano foi se desenvolvendo ao longo do tempo, como é que o Homo sapiens dominou a superfície terrestre e quais eram as diferenças e as interligações do Homo sapiens e dos seus antecessores dentro da espécie humana. Então veja que grande feito, a criação de um novo campo científico certamente iria merecer o Nobel de Medicina ou Fisiologia. E esse Nobel desse ano tem algumas curiosidades muito interessantes. De quanto é o prêmio em dinheiro que o vencedor recebe? Ele é de 10 milhões de coroas suecas, que é a moeda lá da Suécia. Isso equivale mais ou menos a uns 5 milhões de reais e dá um pouco menos de 1 milhão de dólares. Então a gente pode dizer, agora o Svante Pääbo tem bastante verba, inclusive para aplicar nas suas pesquisas. É verdade, mas vamos raciocinar um pouco, inclusive no nosso contexto nacional aqui do Brasil. Ele só conseguiu fazer tantos avanços na área científica, decifrar o código genético do Neandertal, porque ele teve desde sempre apoio, verbas, financiamento para suas pesquisas. E, inclusive, depois dos primeiros resultados,
ele foi convidado a montar um instituto dentro do Instituto Max Planck da Alemanha. E aí ele pôde ter a liberdade, com a verba que ele recebia, com os financiamentos que ele recebia, de contratar profissionais do mais alto nível, capacitados em genética populacional, em estudo de código genético, em estudos de características populacionais, em estatística. Vamos entender que, apesar de uma pessoa ganhar o prêmio Nobel, o trabalho de uma vida jamais é feito de maneira individual. Tanto é que todos os prêmios Nobel agradecem a sua equipe, reconhecem o valor de todas as pessoas que contribuíram para que esse prêmio fosse concedido. Então, aqui no nosso país, a gente sofre, no Brasil, de maneira crônica, com falta de verba para pesquisa, com o subfinanciamento, com a não valorização das universidades. Será que isso explica, em parte ou em todo, por que é que no Brasil a gente não tem ainda nenhum prêmio Nobel, apesar de termos fantásticos cientistas e pesquisadores? Uma outra curiosidade sobre esse prêmio de 2022 é que o pai do Svante Paabo, o Sune Bergström, também pesquisador, também cientista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1982. Ou seja, 40 anos antes de o filho receber o Prêmio Nobel, o pai também ganhou o Prêmio Nobel. Imagina o ambiente dentro dessa família de estímulo ao estudo, à pesquisa, à ciência, a ponto de pai e filho serem vencedores do Nobel. E algumas curiosidades sobre o prêmio do Sune Bergström em 1982. Ele recebeu o prêmio Nobel por estudo com prostaglandinas, que são substâncias envolvidas em diversos processos intercelulares dentro do nosso organismo, inclusive elas têm a ver com os processos inflamatórios em todo o nosso corpo. Então também um avanço científico, um avanço muito importante dentro da área de medicina. O Sune Bergström era cientista do Instituto Karolinska, na Suécia. Então, uma outra curiosidade, é o mesmo instituto que é responsável por conceder o prêmio Nobel nesse ano lá, do pai do ganhador desse ano, concedeu o prêmio para um cientista do próprio instituto. E mais uma curiosidade desse ano é que o prêmio foi concedido a um só indivíduo, porque foi reconhecido no Svante Paabo uma liderança muito grande nesse campo da paleogenômica ou paleogenética, de modo que ele personificou esse avanço. Pela regra, inclusive deixada pelo Alfred Nobel, o prêmio pode ser concedido a até 3 pessoas nas diversas áreas. Tanto que o prêmio do ano passado foi dividido por 2 neurocientistas. A gente vai ter a oportunidade de fazer vídeos aqui no canal sobre o prêmio Nobel de cada assunto que foi dentro da neurociência. Isso a gente vai fazer sim. Ano passado, por exemplo, para 2 neurocientistas. Mas esse ano, um só agraciado, um só ganhador, que foi justamente o Svante Paabo, fundador da paleogenômica. Que demonstrou para a gente, então, que uma pequena porcentagem do genoma do Homo sapiens, ele vem sim combinado com parte do genoma do Neandertal. Então isso leva a questionamentos. O que é que nos faz humanos? Que parte do nosso gene nos define? Será que nós somos tão diferentes assim a ponto de haver preconceitos étnicos, xenofobia? Será que isso justifica? Então vejam uma fronteira tão interessante entre a ciência, a biologia e a filosofia e a própria ética. E esse trabalho mereceu tanto o Prêmio Nobel porque ele enfrentou dificuldades muito grandes, além de tudo. Já é uma tarefa complicada você estudar o genoma dos seres humanos, que você tem acesso a amostras de sangue, de tecidos do corpo dos seres humanos hoje em dia, a hora que você quiser. Imagina de seres que viveram há dezenas de milhares de anos. Então, algumas das amostras fósseis que o Svante Paabo estudou junto com a sua equipe tinham 40 mil anos de idade. Fragmentos ósseos de 40 mil anos de idade que ele teve que trabalhar e ir reconstituindo em laboratório para poder decifrar esse genoma, enfrentando dificuldades como a própria degradação natural do DNA
e a contaminação dessa amostra, a contaminação desse material com o DNA de bactérias ou com o DNA de outros seres vivos, como os próprios seres humanos que coletaram a amostra ou que trabalharam com elas. Mas ele foi vencendo esses desafios e na década de 90 ele já conseguiu sequenciar o DNA mitocondrial do homem de Neandertal em uma peça óssea de 40 mil anos de idade. Só recapitulando, dentro das células, a gente tem a maior quantidade do material genético, do DNA, dentro do núcleo. Mas existem algumas organelas dentro das células, chamadas mitocôndrias, que contêm, sim, fragmentos de DNA, fragmentos de material genético. Então, o primeiro que ele conseguiu decifrar foi o material genético que ele conseguiu sequenciar nos seus pares de bases que constituem o DNA, foi o DNA mitocondrial. E somente já próximo ao ano de 2010, ou seja, 20 anos depois, ele consegue sequenciar todo o genoma nuclear, que é onde fica a maior parte do material genético do homem de Neandertal. Então veja o quanto de consistência ao longo do tempo numa mesma linha de pesquisa, décadas estudando material genético de fósseis, por isso ele conseguiu resultados tão importantes a ponto de ganhar o Prêmio Nobel de 2022. E na declaração em que o instituto responsável revela a identidade do ganhador, o próprio Instituto Nobel faz esses questionamentos que são uma verdadeira fronteira entre a genética, a paleontologia e a própria filosofia. O Instituto afirma, na sua declaração do vencedor do Nobel, que a humanidade sempre foi curiosa sobre as suas próprias origens e que os estudos de Svante Pääbo nos deram um pouco de luz sobre as nossas origens e quem sabe um dia a gente saiba o que é que nos define como seres humanos. E o que é que tudo isso tem a ver com a neurociência? Por que é que a gente está falando desse Prêmio Nobel de 2022 aqui em um canal de neurociência? É porque se o Neandertal evoluiu, se o Homo sapiens evoluiu até conseguir dominar todo o globo terrestre, é porque o cérebro desses hominídeos evoluiu. E é porque uma forma muito importante e interessante de a gente estudar neurociência é com base na neurociência evolucionária ou evolutiva, da mesma forma como ele fundou um instituto de paleogenômica, de genética evolucionária. A gente estuda a neurociência com base nesse referencial. E isso explica muito boa parte dos nossos comportamentos atuais. A gente entendendo como era o cérebro em um cenário de evolução dos primeiros hominídeos, a gente pode chegar a entender alguns dos nossos comportamentos e algumas das formas em que o nosso cérebro funciona hoje. Alguns exemplos só para deixar muito claro. Por que é que a gente se alimenta tanto de coisas que contêm gordura e carboidrato, mesmo sabendo que hoje o risco do excesso de peso e da obesidade é tão prejudicial à saúde? É porque naquela época em que os primeiros hominídeos lutavam pela sobrevivência em um ambiente hostil, era muito vantajoso ter reservas corporais de gordura para sobreviver ao clima difícil, para poder ter energia quando fugia ou enfrentava um predador. Ora, a máquina cerebral que a gente utiliza hoje é a mesma que os nossos antepassados usavam. Então o nosso cérebro ainda funciona nessa tendência de querer acumular gordura corporal. Mas o mundo mudou. A gente hoje gasta menos energia. A gente quase não precisa fugir de predadores ou fazer atividade física se não for por vontade própria. Então, entendendo isso, a gente precisa compreender a nossa tendência alimentar e mudá-la intencionalmente. Um outro exemplo, por que a gente tem tanta tendência a fazer parte de um grupo?
e a valorizar aquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo, seja um grupo político, um grupo religioso ou até mesmo uma torcida de futebol, e a colocar integrantes de outro grupo como rivais. Ora, na época em que os primeiros hominídeos estavam lutando pela sobrevivência, conviver em grupo era uma grande vantagem evolutiva. E o nosso cérebro entendeu isso, que a gente estava mais protegido quando convivia com pessoas de uma mesma esfera, de um mesmo ambiente e lutava contra as outras que não faziam parte desse círculo. Daí o nosso espírito de grupo sobreviver até hoje e a gente querer sempre fazer parte de alguma agremiação, de algum conjunto. Então, se o código genético evoluiu, se o código genético dos hominídeos foi evoluindo a ponto de nós sermos o que somos hoje, espécie predominante no planeta, isso contou muito com a participação do nosso cérebro também evoluindo como reflexo da evolução do código genético. Svante Pablo, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 2022, não trabalhou diretamente com esses conceitos de neurociência, mas é possível sim a gente enxergar uma interface muito direta. E a partir daí, estudando a neurociência evolutiva, a gente entender muito melhor como é que o nosso cérebro funciona hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Inscreva-se aqui no nosso canal para receber sempre os melhores conteúdos de neurociência. Deixe aqui o sinal de que você gostou do conteúdo e compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Deixe o seu comentário, vamos interagir nas nossas outras redes sociais e vamos nos encontrar aqui na semana que vem, quando estaremos de novo em Conexão Neural.